uma olhada no Maracanã. Ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Antes de começar aqui a nossa resenha, eu não posso deixar de falar isso. O Paparazzo até deu uma zoada, falando que os palmeirenses ficam falando disso, não sei mais o quê. Só que, cara, só quem é torcedor do Palmeiras sabe o prazer que isso deu. Pois o Matias Vinha, que foi um jogador do Palmeiras, conquistou Libertadores pelo Palmeiras, saiu daqui com uma projeção a nível europeu no futebol, chegou lá, flopou, voltou pro Flamengo. A primeira coisa que ele fez na hora que pisou no Flamengo foi, ao ser questionado, né? Ô Vinha, você falou que aqui no Brasil você jogaria no Palmeiras. Ele olhou e falou assim, falei por falar. Eu falei o que eles queriam ouvir. Esse já foi o primeiro ensaio, né? Da falta ali de personalidade, da falta de respeito do jogador. E aí veio o próximo agora, que ele subiu ali em cima do trio elétrico, e como se fosse um animador de festa, né? Um animador da carreta furacão, ele começou a cantar que o Palmeiras não tem mundial. Mais uma vez, mostrando todo o seu desrespeito à equipe que o projetou para a Europa. O Palmeiras foi a equipe que projetou ele para a Europa. E agora, parece que as coisas elas acontecem certo, né? O futebol ele é sensacional por causa disso. Ele foi barrado do Intercontinental. Eu adorei isso. Ele foi barrado do Intercontinental, teve jornalista lá no pós-jogo do Mirassol que tentou puxar o gancho, aí o técnico já falou que isso daí foi uma escolha da comissão técnica da equipe profissional, que ele não tem nada a ver com isso. E resumindo, meu amigo, ele não foi pro Intercontinental e ele não foi nem para Mirassol. Sensacional. O boneco de ventríloco do Arrasca ficou aqui no Brasil e não foi nem sequer para Mirassol. Isso mostra, Matias Vinha, que você é um mero animador de torcida. É para isso que você serve. Sabe aqueles caras que ficam no meio da torcida assim, ó, meio que animando, sabe, o pessoal? É para isso que você serve, cara. Você saiu da equipe do Palmeiras, campeão de Libertadores, né? Campeão de outras competições também, com o carinho e prestígio da torcida. Você foi para a Europa e hoje você é um animador de torcida. Você é com todo respeito aos animadores de torcida aí do Brasil, tá? Com todo respeito, cara, máximo respeito por todos vocês. Vão às vezes fantasiados, brincam com o torcedor, todo esse alto astral. Muito legal o trampo que vocês fazem. Mas o que o Matias Vinha fez, a forma como ele cuspiu no Palmeiras, cuspiu no prato que comeu, já tá começando a pagar, hein, Matias Vinha? Tá começando a pagar, hein? Sabe o que eu prevejo? Eu prevejo você sendo negociado pelo Flamengo para uma equipe aí de segunda prateleira, terceira prateleira da Europa e chegando lá e ficando encostado de novo. Eu não sei porquê, mas eu tô vendo que isso vai acontecer, hein? Ou tu vai ficar encostado aqui porque o Felipe Luiz não quer você, ou você vai ficar encostado em algum outro lugar. Eu sinto que a sua carreira, ela acabou no Palmeiras. E você vai pagar a língua pela falta de respeito e de hombridade que você teve. Meus amigos, quero conversar também com vocês da rodada de ontem. Ontem a gente teve rodada do Campeonato Brasileiro e tivemos um jogo muito divertido, que foi o jogo entre Mirassol e Flamengo. Quando foi marcado o jogo de Mirassol e Flamengo, os ingressos eles foram sendo consumidos rápido, porque todo mundo, né, todo torcedor do interior, os flamenguistas principalmente do interior, eles estavam esperando para ir para Mirassol e ter a oportunidade de ver um time do Rio jogar no interior de São Paulo, o que não é todo dia que acontece. Com a notícia de que o Flamengo iria colocar uma equipe alternativa, algumas pessoas começaram a oferecer o ingresso pelas mídias sociais, revender o ingresso, tentar passar o ingresso para frente. Só que quem foi ontem
tanto mirassolenses quanto flamenguistas, eu acho que não se arrependeram do jogo que viram, não. Porque foi um jogo muito divertido, um jogo de 6 gols, né? Eu ia falar 3, mas foi 3 para cada lado. 6 gols no total. E a realidade, meus amigos, é que o Mirassol, ele atinge uma marca histórica de se permanecer invicto dentro da sua casa. E o time alternativo, composto por jogadores do Sub-20 do Flamengo, mostrou um poder de fogo, um poder ofensivo maior que o time titular do Palmeiras, por exemplo. Porque o Palmeiras foi até Mirassol e levou gol até de latereio. Já o Flamengo foi, abriu para placar, aí o Mirassol foi lá, empatou, aí o Flamengo foi lá, fez 2, Mirassol foi lá, fez 2-2, Flamengo foi lá, fez 3, Mirassol foi lá, fez 3 e no final terminou 3-3. Algumas pessoas falaram ali também do último gol do Mirassol, que teria uma irregularidade porque teria uma falta na origem do lance que deixaram passar. Muita gente reclamou daquele lance aí nas mídias sociais, mas de qualquer forma eu acho que foi uma boa exibição, tanto da equipe do Mirassol, que conseguiu segurar a equipe do Flamengo, lembrando que a equipe sub-20 do Flamengo, ela não é uma equipe boba não, negativo, tá? O futebol sub-20, galera, você pega o futebol sub-20, Palmeiras, Flamengo, essas equipes têm bons elencos sub-20, então não é uma equipe boba não, é uma equipe muito esperta, é uma equipe tecnicamente muito bem treinada, e ontem também representou bem o Flamengo, porque é o time sub-20 mesmo, né? O Flamengo não foi nem com o time reserva. Na verdade, nem o técnico, nem o Felipe Luiz foi. Tinha alguns jogadores sim do elenco principal, eu acho que tinha a presença de 3 ou 4 jogadores ali. O Michael, né, do elenco principal, ele estava. O Everton Araújo, correto, e o Wallace Ian. O Wallace Ian também hoje é um jogador que está no elenco principal. Ele costuma ser uma alternativa no banco de reservas do time do Flamengo principal. E ele também estava lá. Mas é isso. Eu acredito que foi um jogo onde os torcedores que não venderam ingresso, que foram assistir, que foram prestigiar, viu um bom jogo de futebol com placar muito diversificado, com golaços, né? Gols muito, muito bonitos aconteceram. Né? O primeiro gol do Mirassol, na verdade, foi um gol muito bonito. Então você viu que a gente não está conseguindo ser melhor, por exemplo, que uma equipe sub-20. E eu acho que isso é desanimador. Isso é desanimador. Estamos falando de um elenco de 700 milhões contra um elenco ali de jogadores de categoria de base. São jogadores que provavelmente daqui a alguns anos vão valer sim uma boa grana. Mas é um elenco sub-20, né? Talvez se colocasse o elenco sub-20 do Palmeiras seria melhor contra o Mirassol. E vamos lá, teve uma matéria aqui da Infomoney. É uma matéria de um site que é diferente de um site esportivo, então achei legal nós trazermos aqui para a nossa discussão, onde ela evidencia tanto Flamengo e Palmeiras como líderes de premiações da Libertadores 2025. Então vamos entender melhor o que é isso daqui. Eles elencaram aqui os 4 clubes com a maior arrecadação da Libertadores. Então nós tivemos o Flamengo, que arrecadou uma bagatela de 33.240.000 dólares. Então olha a arrecadação do Flamengo, uma arrecadação absurda, mais de 150 milhões de reais arrecadados pela equipe do Flamengo, né? Que está no topo ali da arrecadação da competição, é o campeão. Depois nós temos o Palmeiras, com 17.230.000 dólares. Então uma arrecadação também bem relevante, só que já a metade praticamente da arrecadação do Flamengo. Então muito menor, muito menor. E aí nós temos o Racing da Argentina com 9.570.000 e a LDU do Equador com 9.240.000. Além disso, essas equipes tiveram uma alta ali nas suas receitas comparados a anos anteriores, né? Nos últimos 10 anos, a administração da Conmebol, liderada por Alejandro Domingues, consolidou um processo de crescimento contínuo, baseado em reinvestimento. Nesse período, os torneios de Libertadores e Sul-Americana registraram um aumento superior a 400% nas receitas destinadas a clubes sul-americanos.
Segundo a Conmebol, o crescimento contínuo dos recursos contribui para elevar o nível competitivo dos clubes sul-americanos, refletido na qualidade crescente de ambos os torneios. Atualmente, os jogos são transmitidos em 196 países, alcançando audiências globais e consolidando a presença internacional do futebol sul-americano. O ecossistema comercial também acompanha essa evolução. Pelo segundo ano consecutivo, a Libertadores e Sul-Americana completaram 100% de seu inventário de patrocinadores, atraindo marcas de prestígio mundial e registrando demanda superior à oferta disponível. Então, galera, muito bacana isso daqui. Eu acho que isso daqui fala muito, né, em como, principalmente as duas equipes do futebol brasileiro, Flamengo e Palmeiras, elas se profissionalizaram esse tempo todo e foi um processo de fusão, porque ao mesmo tempo que essas equipes elas se profissionalizaram, melhoraram a sua gestão, melhoraram o seu aspecto financeiro, né, o ponto de vista do caráter financeiro, você teve paralelamente a Conmebol também evoluindo em relação a trazendo novas marcas, novos patrocínios, melhorando a sua arrecadação, fazendo com que esses torneios sejam competições globais, e além disso, os próximos passos é provavelmente levar essa competição a outros países fora do continente sul-americano. Levar competições para o Oriente Médio, levar essas competições para a Europa, para os Estados Unidos. Obviamente que você precisa de uma logística muito diferente, ainda mais aprimorada para fazer tudo isso. Porém, isso aconteceria apenas em jogos pontuais, como, por exemplo, o jogo da final. Sendo muito sincero, pessoal, eu acho válido. Eu acho válido. Cada vez mais que as nossas equipes elas estiverem presente na Europa, nos Estados Unidos, enfim, eu acho que essa visibilidade é uma boa visibilidade, é uma excelente visibilidade. E isso só tende a fortalecer cada vez mais e mais o nosso futebol. Beleza? Bem, é isso daí então, meus amigos. Obrigado por assistirem mais um vídeo. Desejo um bom domingo a todos vocês. Tamo junto, valeu, falou, até mais. Quando neste momento, direto de Doha, no Catar, canal Redação Link de plantão, neste momento, a chegada do Flamengo para o Intercontinental. Seja muito bem-vindo, você que não é inscrito no canal, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like vai ajudar demais no nosso trabalho, vai ajudar demais no nosso crescimento e é muito importante para nós.
Você aqui,